Saudações, nobres senhores, bem-vindos a mais uma aula do regime letivo remoto. A aula de hoje é sobre o seguinte: eu tenho notado o que tem sido objeto, de polêmicas e de questionamentos na mídia, mas me refiro em especial à mídia jurídica, aos bons programas que falam de assuntos políticos, assuntos do direito, que chamam grandes nomes do direito, grandes nomes do jornalismo, que são pessoas que também conhecem direito e coisa e tal. Por quê? Num eventual concurso, num eventual exame de ordem, em questões não só fechadas, mas também abertas, eu penso que esses temas podem ser objetos ou temas correlacionados. Por quê? Você está vendo um tema ali, ele está em voga, tem se comentado muito, você fica em dúvida, você quer saber mais sobre ele, você pesquisa. Você pode pesquisar a opinião dos grandes juristas, mas você pode ir beber na fonte também e buscar a origem. Enfim, quem elabora provas e concursos são as pessoas que estão discutindo isso. Ou seja, para ele já está estudando isso, já elaborar uma questão que tem a ver com isso, porque hoje ninguém tem tempo, né? Tudo corrido. Eu faria assim. Então, um dos assuntos em voga é a questão da divulgação do vídeo e do áudio da reunião do Bolsonaro com os ministros, e o outro é a divulgação do exame do presidente, do Bolsonaro, se ele tinha Covid ou não, e ele se recusando a entregar. Aí eu me pergunto, ele é obrigado a entregar? Qual a lógica? Porque o sigilo médico é resguardado, o direito à privacidade, inclusive. Isso relaciona ao núcleo da privacidade, que é a intimidade, né? É o foro mais protegido naquelas teorias dos círculos concêntricos do Alexis, conforme eu ensinei. Para quem não lembra, privacidade é gênero e tem como espécies, né? A intimidade no núcleo, certo? A vida privada na esfera subsequente, depois a honra e a imagem. A cada vez que se aproxima do núcleo, maior é a proteção e menores são as possibilidades de se excepcionar à regra. Sabemos que nenhum direito é absoluto, né? Todos são relativos, mas eu penso, ele por ser presidente, né? Como é que fica a privacidade de pessoas públicas? Ele é obrigado a entregar ou não? Foi obrigado. Sob quais aspectos? Porque ele poderia estar passando a doença e não estava tomando as devidas precauções. Será que é só isso? Ou será que um presidente deve obediência ao seu país no sentido de informar o seu estado de saúde? Porque o estado de saúde do presidente é importante. É importante que o país saiba. Aí comecei a pesquisar sobre isso e pensei, como que funciona o direito à privacidade nos direitos humanos? Me refiro, em especial, a privacidade previstas em tratados internacionais. Aí nós vamos no famoso Pacto de São José da Costa Rica, um diploma legislativo fantástico que influencia muito o nosso direito e de toda a América Latina. Inclusive em vários países da América Latina que são signatários do tratado, o Pacto de São José ele tem hierarquia de Constituição. Então quando estudamos o Pacto de São José, estamos estudando a Constituição de vários outros países. No Brasil, nós sabemos que ele tem hierarquia supralegal, porém infraconstitucional, mas não deixa de ser um importante e influente diploma legislativo na resolução de questões. Sobre a privacidade, a gente pode ir no artigo 11, tá? Que fala da proteção da honra e da dignidade. Mas essa dignidade aqui não é aquela dignidade da pessoa humana, núcleo de todo ordenamento jurídico, os senhores já sabem. Não, essa dignidade aqui está relacionada inclusive com a intimidade. A palavra dignidade aqui está mais relacionada com a intimidade do que qualquer outra coisa. Então, no artigo 11.1, diz o seguinte, né? Todas as pessoas têm direito ao respeito à sua honra e o reconhecimento de sua dignidade, ou seja, de sua intimidade, inclusive as pessoas públicas. Óbvio, aqui não está excepcionando, certo? Mas eu gostaria de citar o 11.2, que inclusive ajudou a resolver uma polêmica interna aqui no Brasil há pouco tempo. E nisso eu já estou ensinando também constitucional e processo penal para vocês, tá? Prestem atenção. Ninguém, 11.2, tá?
Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada. Note que eu já estou no segundo círculo concêntrico, porque o primeiro é a intimidade, é o 11.1. O segundo círculo concêntrico já se trata da vida privada. Olha o 11.2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio, grifem isso aí, ou em correspondências, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. É claro que aqui está falando de correspondência porque o pacto é antigo, né? O pacto é da década de 60, foi incorporado no Brasil na década de 90. Hoje, as redes sociais, as mídias eletrônicas, né, têm muito mais relevância do que correspondência. Mas a época que foi feito, né, a correspondência era o que existia para as pessoas se comunicarem. E se ela merece proteção, obviamente, por analogia, por interpretação histórica e sistêmica, as mídias sociais também merecem a proteção. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o seguinte: uma polêmica que foi solucionada em 2015 e 2016. A advogada que ganhou dinheiro à vontade com isso. Vou explicar. Como as legislações são de décadas anteriores e houve uma expansão exponencial, né? Ficou até uma literação, mas houve um avanço exponencial no uso de redes sociais e mídias eletrônicas, uma revolução nas comunicações e nas relações interpessoais, que quando as leis foram feitas, pelo menos a maioria delas, não existia isso e ninguém pensou sobre isso. Aí eu te pergunto, quando você prende alguém flagrante, porque em regra só o juiz pode, por ordem escrita e fundamentada, vou repetir, tá? Ordem escrita e fundamentada, ordenar a prisão de alguém. Com exceção do flagrante, é uma das exceções. Tem a prisão militar também, mas não vou entrar nesse mérito. Ou seja, o flagrante é algo tão importante no direito que autoriza a privação da liberdade de alguém sem passar pelo juiz. O juiz é comunicado a posteriori, e aí ele vai julgar a legalidade ou não dessa prisão. Beleza? Tanto que o assunto da nossa última aula foi a questão da audiência de custódia. O que é isso, né? Alguém é preso sem ordem do juiz, depois o juiz vai analisar a legalidade daquela prisão, que não foi ele que ordenou, mas ele vai analisar se aquela prisão é legal ou não. Isso está no pacto. O juiz tem que fazer isso, ele tem que analisar. Inclusive, ele tem que se entrevistar com o preso pessoalmente, para saber se a prisão é arbitrária, se ele foi agredido, se foram observadas as cautelas legais, seus direitos fundamentais. Olha como o flagrante é importante. É algo que autoriza o Estado a prender alguém sem passar pelo juiz. Mas autoriza mais. Eu posso, inclusive, invadir o domicílio de alguém quando esse alguém se encontrar em flagrante. Normalmente eu preciso de ordem do juiz. Em flagrante eu posso, sem ordem do juiz, inclusive de dia ou de noite. Eu só posso entrar na casa de alguém com ordem do juiz de dia. No flagrante eu posso entrar de dia e de noite sem ordem do juiz. Mas, obviamente, depois eu tenho que submeter isso também à apreciação do juiz. Tem que existir esse controle a posteriori, porque senão as garantias previstas seriam esvaziadas, sob o fundamento de que é flagrante. Tá, o que tem? Depois o juiz tem que analisar a posteriori. Qual é a polêmica? Quando você prende alguém em flagrante, então eu já posso excepcionar uma regra constitucional, que é prender alguém sem passar pelo juiz. Eu posso excepcionar outra regra constitucional, que é invadir o domicílio de alguém. Eu poderia acessar um equipamento de armazenamento de dados eletrônicos, um celular, um notebook, um tablet, 99% celulares, né? Eu poderia analisar ali no ato da prisão em flagrante. A guarnição da polícia militar está lá na periferia, lugar perigoso, prende um cara com tráfico de drogas, ele está com celular. Eu poderia acessar? Ele está em flagrante. Qual eram as duas correntes que existiam? Uma que tinha uma decisão isolada do Supremo, dizia que poderia sim. Por quê? Se em flagrante eu posso prender, privar a liberdade.
sem flagrante eu posso invadir o domicílio, que é o maior núcleo de privacidade que alguém pode experimentar, por que eu não poderia invadir ou acessar equipamentos que armazenam dados eletrônicos? Ora, quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso invadir o domicílio, por que não analisar um equipamento de armazenamento de dados? Por que não? Por analogia, o Supremo tinha uma decisão que poderia sim, porque embora isso violasse a privacidade no primeiro momento, nenhum direito absoluto, todos os direitos são relativos, né? E considerando a analogia com a invasão a domicílio, o Estado, a polícia, no caso, poderia analisar sim. E uma outra corrente dizia que não, porque isso viola a privacidade, isso esvaziaria toda a garantia de privacidade, porque hoje um dos maiores núcleos de privacidade que alguém pode ter é o seu aparelho celular. Ali tem o que você compra, suas preferências, seus gostos, seus amigos, seus amores, seus desafios, tem tudo ali, tudo da sua vida está ali. Tudo. Inclusive existe um equipamento, né, de devassa de dados que aí eu preciso de autorização do juiz, ok? Chama-se Cellebrite. Ele consegue quebrar qualquer senha até o iPhone 10. Acima disso tem que ir para Israel. Ele consegue quebrar qualquer senha até o iPhone 10 e ele consegue resgatar qualquer mensagem apagada. Claro que isso para investigar crimes extremamente graves, como houve na Lava Jato, como há em outras investigações. O Estado tem comprado esses equipamentos e tem mandado para a sede de cada regional. É um equipamento que custa aí uns 70, 80 mil, o hardware, o computador, e o direito autoral para usar o software mais ou menos 60 mil. Então um programa desse ficaria aí nos 170 mil para poder começar a rodar. Só para vocês terem uma ideia. Porque ali nos equipamentos eletrônicos você encontra tudo. Veja, essa segunda opinião, ela foi vitoriosa numa ação do STJ. E desde então, ela passou a ser usada em todos os casos. Hoje, para se devassar um equipamento eletrônico de alguém, é necessária ordem judicial, ponto, porque viola a privacidade. Não importa se está em flagrante ou não, mas isso demorou a ser julgado. E quando isso foi julgado, a polícia já estava fazendo isso à torta e à direita, à revelia. Muito. A polícia fazia muito, eu inclusive fiz muito. Tinha uma decisão do Supremo que me amparava. Só que quando saiu essa nova decisão, claro que nós tivemos que mudar de conduta, mas tudo para trás que foi feito foi julgado prova ilícita. Então os advogados entraram com habeas corpus para excluir a prova, né? E conseguiram absolver e conseguiram tirar da cadeia muita gente. Então o advogado ganhou dinheiro com isso, mas muito dinheiro, inclusive aqui no bar. Muito advogado. Com uma coisa relativamente simples, né? Com base numa decisão do STJ. Hoje é a decisão que vigora. Veja, se você analisar o Pacto de São José da Costa Rica, tudo indica que a decisão seria isso mesmo. Olha o 11.2. Ele coloca domicílio dentro do conceito de privacidade. Porque há uma divergência, né? A proteção ao domicílio é uma garantia autônoma, ela é uma consequência, ela é um desdobramento do direito de privacidade. Olha, a Constituição ela trata isso em incisos. O Pacto de São José coloca no mesmo inciso. Fica muito claro que domicílio é privacidade. Quando se protege o domicílio, está se protegendo basicamente a privacidade. De repente, até por isso que não se pode entrar à noite, né? Na hora que as pessoas estão no celular, aconchegante, a roupa que você está usando, enfim, você está muito mais exposto. Ou seja, interpretar a legislação, tentar solucionar controvérsias, tentar vamos dizer, suprir lacunas. Quando você vai na Constituição e de repente você não tem a resposta, você vai nos pactos que de repente você encontra as respostas. Analisando o pacto, ficaria muito claro que a decisão seria essa. Mas como se ficou pendente há alguns anos, é só para vocês terem uma noção de quão é importante os pactos no nosso direito. A gente acha, o pacto, você está estudando lá, parece que você está estudando história, sabe? Está parecendo aula de história. Não.
Não, é coisa real, coisa concreta, coisa que vai solucionar problema hoje, tudo bem? E o outro dispositivo do pacto que fala sobre privacidade é o 11.3, que fala o seguinte: toda pessoa tem direito à proteção contra a proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Então vejam, por que eu estou chamando a atenção da privacidade dentro do pacto? Porque esse assunto está em voga, está todo mundo discutindo isso. Eu vou te dizer, se eu fosse examinador, já que eu vou ter que estudar isso para me manter atualizado, para não dizer besteira, para não ser pego de surpresa, se eu tivesse que fazer uma questão, eu falar, já que eu estudei, eu faço uma questão sobre isso. Ok? É uma visão, é uma visão que eu tenho, de repente, sobre o que pode ser perguntado na prova de direitos humanos, nos concursos que vocês vierem a fazer. Não só de direitos humanos, mas também como constitucional, processo penal e outras matérias. Ok, pessoal? Bom estudo, bom trabalho. Em breve eu vou postar um outro tema aqui, atual e moderno, sobre os pactos e direitos humanos e influência no direito brasileiro, ok? Grande abraço para vocês, sucesso!